Quando a gente fala da fisiopatologia, dos transtornos mentais, eu sempre digo que os últimos 30, 40 anos, eles valeram mais do que os 300 anos, 400 anos anteriores. Por quê? Porque onde a gente conseguiu estudar melhor a questão dos transtornos mentais e a gente deixou de ter a saúde mental como algo que é algo meio assim, sabe, de feeling. Tipo, tem a pediatria, não é isso? O melhor pediatra é aquele que tem mais experiência. A saúde mental basicamente era desse jeito, mas hoje não. Hoje a gente já tem bons estudos de qualidade metodológica que trouxeram vários achados para a gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da depressão. Para a depressão, várias coisas. Depressão não é só sobre serotonina, certo? Teoria da serotonina. Inclusive, teve uma revisão sistemática, se eu não me engano, essa revisão sistemática de 2021, ela questionou a teoria da serotonina. Por quê? Porque a gente não tinha evidência científica para dizer que depressão é falta de serotonina ou de qualquer outra monoamina, certo? O que a gente entende hoje? Que a depressão ela é multifatorial. Primeira coisa que influencia: eixo, hipotálamo, hipófise, adrenal. Adrenal, produção de quem? Do cortisol. Então, esse cortisol em excesso, em especial na criança, faz atrofia do hipocampo. Além disso, no adulto, vamos supor que você é um gestor, certo? E que você vive estressado, você vive tendo que apagar incêndio. Claro que em algum momento você vai entrar em exaustão, tá? Você está mais predisposto a desenvolver um transtorno mental. A teoria mais aceita hoje é que, basicamente, nós temos circuitos no nosso cérebro, e eu digo circuito para vocês fazerem a analogia com a eletricidade mesmo, certo? Um circuito elétrico, um se comunica com o outro, eu tenho a transmissão da eletricidade. Se eu for pensar no nosso cérebro, e nas sinapses, né, nas comunicações que nós temos, a gente tem algumas regiões que são altamente comunicáveis, elas funcionam meio que junto, certo? Como o córtex pré-frontal, orbital e medial e o cingulado anterior, lá com a amígdala cerebral e o núcleo accumbens. Essas são regiões que trabalham juntas. Então, elas têm que ter uma comunicação boa. Ó, é um circuito que tem que estar funcionando. Córtex, amígdala, núcleo accumbens, e que eu tenho que esse circuito tem que estar funcionando como deveria. O que a gente sabe hoje? Que na depressão eu tenho uma disfunção no funcionamento desse circuito, beleza? Eu tenho disfunção no funcionamento desse circuito e por isso é como se o seu cérebro, de uma maneira bem simplista, tá? Porque hoje o nosso foco não é falar especificamente da depressão, mas é mostrar que de uma maneira bem simplista o seu cérebro, que deveria estar se comunicando de uma maneira adequada, ele não está se comunicando como deveria. Além disso, tem outras questões, né? Adaptação do cérebro, teoria neurotrófica, volume cerebral parece que é menor quando a pessoa está deprimida, tamanho de neurônio, várias questões que estão aí envolvidas nesse processo. O próprio sono, gente. Quem trabalha em regime de plantão e não dorme está altamente predisposto a um processo de adoecimento mental, tá? Então, se me perguntassem, professora, tanto que sempre tem essa dúvida, o que você acha de remédio para dormir? Aí eu sempre digo, tudo ruim, certo? Mas o que é pior do que remédio para dormir? Ficar sem dormir. Então, se você dorme com medicamento ou não dorme, é melhor que você medique o sono, tá bom? Porque dormir é essencial. A gente descobriu que tem um sistema, que nem a gente tem um sistema linfático, mas que tem um sistema no cérebro que se chama sistema linfático. E esse sistema linfático, ele é responsável como se a gente fosse fazer uma limpeza ali do cérebro enquanto a gente está dormindo, certo? E não dormir está direcionado diretamente ao desenvolvimento de transtornos mentais. Então, olha quanta coisa eu já descobri para a depressão. Hoje eu consigo dizer que a depressão é uma doença do cérebro. E para o transtorno de ansiedade generalizada? No transtorno de ansiedade generalizada, antes a gente achava que depressão, falta de neurotransmissor, transtorno de ansiedade generalizada, excesso de neurotransmissor. Tanto não é verdade que hoje a gente trata tanto depressão quanto ansiedade com antidepressivo, não é isso? E o antidepressivo age de que maneira? Ele age diminuindo a recaptação de serotonina, de noradrenalina, de dopa, enfim. A gente tem diferentes classes, mas basicamente ele funciona dessa maneira. Parece que o TAG está muito relacionado à depressão, tanto que uma pessoa que tem TAG, se você é um ansiosão,
como eu, certo? A comorbidade aqui de depressão é em torno de 60%, tá? E se você não trata o TAG, se você negligencia, com o tempo, cada vez vai sendo maior o risco de você ter um processo ali de adoecimento, um quadro melancólico, um episódio depressivo, tá? Então, parece que essa questão do circuito e do cérebro não funcionar bem, né? Não se comunicar como deveria, também é importante aqui para a ansiedade, mais do que isso. Na ansiedade, parece que o metabolismo de glicose no córtex, no sistema límbico e nos gânglios da base, parece que o metabolismo de glicose ali, ele está alterado. E isso está relacionado ao surgimento da crise de ansiedade, certo? Surgimento ao quadro de ansiedade ali com os sintomas, o quadro da ansiedade patológica, certo? Quando eu penso no TAB, gente, TAB é o transtorno afetivo bipolar. É uma condição que também é frequente, certo? A gente estima aí de 1 a 5% da população. Então, não é tão pouco, gente. Eu não sei se é impressão, mas aqui no meu ambulatório nós temos muitos pacientes que têm transtorno afetivo bipolar, tá? No TAB, a pessoa nasce com o cérebro diferente. O cérebro da pessoa é diferente. A gente tem uma hipofunção da amígdala do lado, né, direito e uma hiperfunção da amígdala do lado esquerdo. Parece que a própria estrutura e função do cérebro, ela é alterada no paciente que tem transtorno afetivo bipolar. Então, o que a gente tem que entender? Que é um processo de adoecimento do cérebro, que é uma doença crônica, TAB e TAG são crônicos, tá? Depressão, a gente tem cura, que a gente chama. Por quê? Porque a gente consegue chegar em remissão. Mas vejam que, cada vez mais, para os diferentes transtornos, a gente sabe que eu tenho, na verdade, uma alteração do funcionamento do cérebro. Vocês estão entendendo que não é a pessoa querer? Não, cérebro, eu quero que você funcione direitinho, meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda. Não é isso? Tanto que a gente usa medicamento para fazer essa neuromodulação positiva, ou seja, para melhorar o funcionamento do cérebro, para tratar as condições. Aqui no transtorno afetivo bipolar, a base do tratamento é o estabilizador de humor, para que as oscilações que nós temos no TAB, elas não sejam tão frequentes e nem tão intensas, tá?